A paz do Senhor Jesus a todos que estão presentes aqui neste culto de Santa Ceia, nesta noite em que nós vamos celebrar a vida e a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, pois que a nossa vitória depende dessas três coisas, que mesmo o Senhor Jesus pagando todo o sacrifício, fazendo todo o cumprimento da lei que estava previsto para que fosse cumprido, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, para que fôssemos resgatados um povo para Deus, para morarmos no céu. Mas se ele tivesse feito todo esse sacrifício, padecido, sofrido, morrido, cumprido toda a lei, mas se ele não tivesse sido resgatado ao terceiro dia pelo poder do Espírito Santo, daquela cova, daquela sepultura que não podia conter ele, porque nele não havia pecado, nós estaríamos fadados à derrota. Não haveria povo aqui na terra sendo preparado para morar no céu, não havia igrejas, irmãos. Então por isso que o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós nos reunimos, temos que fazer isso para anunciar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, até que ele venha buscar a sua igreja. Há uma promessa do Senhor Jesus de buscar a sua igreja para morar no céu. Quando ele disse que ele era necessário passar pelo sacrifício, morrer, ser crucificado, os discípulos começaram a se entristecer por causa da perspectiva da ausência da presença física do Senhor Jesus. Então eles começaram a se entristecer. O Senhor Jesus disse: se eu fosse vocês, se alegrava. Só porque eu disse que vou subir para o Pai, é necessário morrer. Mas se eu não morrer, eu não posso subir. Se eu não subir, o Espírito Santo, como consolador, como poder, autoridade, não pode descer sobre vós. Então, amados, hoje nós somos mais que vencedores pelo sangue, pelo sacrifício do Senhor Jesus, mas sobretudo pela sua ressurreição ao terceiro dia. E há uma promessa dele. A Bíblia diz que a alegria que está reservada para nós não dá nem para se comparar com as aflições do nosso dia a dia, não dá para comparar com a alegria que nele é revelado para todos nós, porque esse Jesus que nós vimos hoje como um enigma, como se fosse um espelho que a gente olha e de repente a gente já perde a visão daquilo que olhou, porque olhou apenas no espelho. O apóstolo Paulo diz que um dia nós veremos ele tal qual como ele é, igualzinho como ele é. O anjo, ele disse aos discípulos ali no Monte das Oliveiras, quando eles estavam olhando Jesus ascender ao céu, ele disse: por que estás olhando assim, apercebidos ao céu, vendo esse Jesus subir? Porque esse mesmo Senhor que agora sobe, há de vir para vós, da mesma forma que ele subiu, há de vir. E essa é a nossa alegria, amado, saber que a volta do Senhor Jesus está próxima. E hoje, neste culto de Santa Ceia, nós temos uma palavra aqui da parte do Espírito Santo para toda a igreja, para todos os ouvintes dessa mensagem, nesse exato momento, onde quer que seja pelo Espírito alcançado, que essa mensagem alcance alguém. Hoje nós temos uma mensagem, o tema dessa mensagem é vinho novo e roupa nova. Nós sabemos que o vinho, o suco da uva, o mosto pisado aos pés, puro, com a fermentação da própria uva, ela tinha uma importância muito grande ao povo judeu. Ela representava o sangue do Cordeiro, o sangue que viria lavar, restaurar, arrancar todo o pecado que havia na humanidade. E então o Senhor Jesus, ele fala para os judeus nesse exato momento, nessa parábola aqui. Aliás, são duas parábolas que ele fala aqui para os judeus, que ele não veio fazer remendo em roupa velha, não veio colocar também um vinho novo em odres velho, mas que ele não veio restaurar o judaísmo, criar uma nova religião, mas trazer uma nova forma de vida, para que todos aqueles que nele crê não fosse só restaurado, mas tivesse uma nova vida e vida com abundância, porque novo, ele é novo em todas as áreas, amado. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 9 e versos 17. Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 9 e versos 17. Peço à igreja que acompanhe comigo agora para que nós entendamos o que o Senhor quer falar pelo seu Espírito a nossas vidas, nossas mentes e coração neste culto e nesta noite. Nem se põe vinho novo, diz o versículo 17 do capítulo 9 do livro de Mateus. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém, amados? Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, está aqui, Senhor, a tua palavra que foi lida, essa palavra dita pelo Senhor Jesus aos discípulos que eram o embrião da igreja e obviamente lida
e compreendida pela tua igreja nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, nos lavar com teu sangue purificador, meu Deus, arrancando tudo aquilo que precisa ser arrancado, acrescentando o que precisa ser tirado, para que o propósito do Senhor se cumpra, porque a Santa Ceia, Pai, ela não é só um simbolismo, ela tem um propósito, Senhor, da parte do céu, para a vida da tua igreja, para o teu povo. Então, em nome de Jesus, que cumpre a tua vontade, meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nos purifica, Senhor, que a palavra do Senhor diz que é o Senhor mesmo que apaga as transgressões que está sobre nós, e delas o Senhor já nem lembra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, então eis aqui o teu povo, eis aqui, meu Deus, a tua igreja, fala conosco de uma forma poderosa para que nós possamos não ficar apenas no simbolismo, mas possamos viver, meu Senhor, tudo aquilo que advém, Senhor, toda a verdade que advém, toda a vida que advém da Santa Ceia, da celebração da Santa Ceia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, para a glória do teu santo nome, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, amados, na verdade, são duas parábolas contadas por o Senhor Jesus nesse capítulo, que estão registradas tanto aqui em Mateus, como nós podemos acompanhar, ler e acompanhar, como também no Evangelho de Marcos e Lucas. E tudo começou com o chamado do próprio Mateus como discípulo de Jesus, porque, na verdade, quem foi Mateus? É interessante nós sabermos quem foi Mateus. Todos aqueles que são leitores assíduos da Bíblia têm já uma compreensão clara de quem foi Mateus. A palavra do Senhor diz que Mateus ele era um publicano. Um publicano era um pecador reconhecido, era uma pessoa que era reconhecido pela sua função, era tido como pecador público, reconhecido dentre as demais pessoas. Quando ele passava na rua, ele era odiado, era apontado, as pessoas diziam, lá vai um publicano, ali está um pecador, as pessoas se afastavam, apesar de ser pessoas que iam acumulando dinheiro, né, que acumulando alguns deles riqueza, então, mas vivia por viver a serviço de Roma, serviço alfandegário de Roma, extorquia às vezes seus próprios patrícios, os demais judeus. Então eles começaram a ser odiados pela maioria da população, pela maioria das pessoas, até aqueles mesmos que se consideravam santos, rabinos, estudiosos da palavra, né? Então nos parece que essas parábolas, tanto dos odres velhos, do vinho, como das roupas velhas, remendadas, nos parece ser parte de uma discussão que surgiu por causa de um banquete oferecido por Mateus, que ora era publicano, a Jesus e a seus discípulos. O texto ele vai dizer que depois o procuraram os discípulos de João e lhes perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Né? Então eles fizeram, os discípulos de João foram até Jesus e fizeram esse questionamento, essas perguntas. É interessante saber que muitos dos discípulos de João, eles eram de origem farisaica, e os fariseus, nós vamos ver um fariseu lá no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 12, ele batendo, alardeando, batendo no seu peito, em voz alta, enquanto orava com um suposto pecador ao lado, e ele alardeava dizendo que ele jejuava 2 vezes por semana. Amados, em Israel existia um dia que era considerado o dia do jejum, um dia que era considerado um dia de jejum. Isso está lá em Levítico, no capítulo 16, no versículo 29. E o jejum proclamado ali, que era o dia da expiação, era um dia para as pessoas ficarem tristes, entristecer por conta do pecado, se arrependerem, se compungirem suas almas, seus corações, se afligirem. Era um dia para estar triste por conta da situação pecaminosa que viviam. Então ele levava sacrifício, o sacerdote oferecia, eles voltavam para casa, mas ali só voltava para o ano, porque esse jejum era proclamado, o dia da expiação era proclamado uma vez por ano, né? Mas agora nós vamos ver o fariseu dizendo que ele fazia 2 vezes por semana. Se nós levarmos em conta que um ano tem 52 semanas, então era por mais de 100 vezes que ele jejuava por ano, né? É interessante nós sabermos que os fariseus, ele quer dizer, a palavra fariseu quer dizer separado, e ele se achava a verdadeira comunidade de Israel, era considerado santo. Por isso ele se opunha a Jesus e aos seus discípulos. Eles eram separados do resto da população para consagrar-se ao estudo da Torá e suas tradições. Então eles de forma nenhuma aceitavam ver Jesus segundo a ótica deles, segundo as suas vidas estereotipadas. Eles achavam que Jesus com seus discípulos, eles não poderiam ser de Deus porque eles não cumpriam os rigores da lei oral, os rigores dos costumes dos judeus até então, dos
rabinos da religião até então existente. Então é aí que Jesus ele diz essas palavras a partir desses questionamentos, dessas observações. É aí que Jesus ele diz estas palavras. Ele diz: pode porventura jejuar os filhos da boda e os convidados enquanto está com ele o noivo ou o esposo, em algumas tradições. Observe que o próprio João, no seu capítulo 3, no versículo 29 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista São João, o próprio João Batista ele chama Jesus de esposo. Ele diz que aquele que tem a esposa é o esposo. E Jesus diz que não pode jejuar os convidados para o casamento, os filhos da boda, enquanto o noivo está com ele. Então Jesus começa a partir daí contar esta parábola. E o texto vai dizer que o Senhor Jesus, ele fala: então os discípulos de João vieram dizendo que nós jejuamos, e os fariseus, versículo 14 do capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Então os discípulos de João vieram dizendo: porque jejuamos os fariseus muitas vezes, mas os teus discípulos não jejuam. Então Jesus lhe respondeu: pode estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles. Dias, porém, virão em que o noivo lhe será tirado, e nesses dias jejuarão. Aí Jesus começa a contar as parábolas que aqui foram mencionadas. Ele diz a partir do versículo 16: ninguém põe remendo de pano novo em vestidos velhos, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgo será ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, se os odres se romperem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amado, esse incidente ele aconteceu mais ou menos um ano depois de Jesus ter sido batizado por João Batista e dar início ao seu ministério terreno. Nesse momento, João Batista está preso há alguns meses, e o próprio João, nós vamos ver que depois de ter anunciado acerca do Senhor Jesus, depois de ter tido várias revelações da parte do Pai, várias visões do céu, do Espírito Santo acerca do Senhor Jesus, João ele disse certa vez, quando Jesus se apontou lá, ele preparando já os primeiros discípulos, como foi dito aqui no início dessa mensagem, nós vamos ver o João Batista, ele cheio de fé, ele cheio de vigor, de esperança, crendo no projeto de Deus. Ele então vai dizer, aponta o dedo em riste na direção do Senhor Jesus, e ele diz: este é aquele de quem eu vos falei. Então ele já tinha falado, anunciado, eu nem conhecia ele, mas aquele que me enviou a pregar e a batizar com água, ele me deu um sinal, e o sinal que ele me deu se cumpriu. Então João ele não tinha dúvida até então que aquele era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amado, mas agora ressaltamos, falamos novamente que João está preso. João começa a ver se definhar naquela prisão, e parece que João, num dado momento, depois de ter anunciado, tem tido revelações poderosas do céu acerca do Senhor Jesus, nos parece que João agora se decepciona com o Senhor Jesus. Nós sabemos que o Senhor Jesus nunca decepciona ninguém, porque as suas palavras não caem por terra sem que seja cumprido. O texto sagrado diz que pode até passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passará sem que antes se cumpra, amado. Mas João nos parece que por causa da situação que está vivendo, vendo seus discípulos, que ele mesmo foi incumbido de preparar, e ele deixou isso bem claro, começando a seguir ao Senhor Jesus. João está sozinho, se definhando naquela prisão, quem sabe se considerando esquecido. Então surge uma dúvida no João: será que é esse mesmo, ou devemos esperar outro? O texto diz que ele mesmo manda 2 dos seus discípulos fazer essa pergunta: será que é tu mesmo, Filho de Deus, o Messias que havia de vir, aquele que eu anunciei, ou será que eu me enganei? Será que a revelação foi da carne? Será que eu tropecei nas palavras? Será que foi um mau entendimento? João começa a delirar naquelas situações. Então é possível, amado, que Jesus estivesse dizendo para os discípulos de João que vieram inquirir acerca da situação. É possível que Jesus estivesse dizendo que era necessário jogar fora as coisas velhas que são incompatíveis com o Evangelho, que não se pode misturar Evangelho com judaísmo. Odres velhos aqui era o judeu, vinho velho aqui era o sistema legalista judaico, era a religião de Israel, que ora eles pensavam que Jesus viesse para remendar, para reestruturar o judaísmo, mas o Senhor Jesus ele não veio trazer uma nova religião, reestruturar o judaísmo, criar dogmas novos para o povo. Ele apenas
mas diz que um novo mandamento eu vos trouxe e vos dou. Esse mandamento é o amor, que ameis uns aos outros. Ele disse, porque vós guardais as coisas menores, são zelosos das coisas pequenas, mas despreza as coisas principais, que são a misericórdia, o perdão e o amor. E hoje em dia, amado, é interessante frisar que nós vemos no evangelho que é pregado hoje em dia tanta mistura, amado, é misticismo no meio da obra de Deus, é pessoas pregando um Jesus capitalista, meramente econômico, financeiro, é pessoas que só pregam a cura, levando as pessoas a estar dentro da igreja só em busca de uma cura, só em busca, nada disso é pecado. A Bíblia fala da cura, da prosperidade financeira. A Bíblia fala, irmão, de um contexto de determinadas coisas, mas o principal objetivo do Evangelho, o principal objetivo do Senhor Jesus ter se manifestado entre os homens é preparar um povo que seja ordeiro aqui, mas com o objetivo principal de morar ao céu. É por isso que ele disse que eu vou subir e preparar lugares, e quando esses lugares estiverem preparados, eu voltarei outra vez para vós, para que onde eu esteja, vós estivesse também. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Então, amado, ele começa a falar, explicar essas metáforas, tanto o vinho quanto a metáfora do odres velho, como das roupas novas ou velha. Ele tira essas palavras, essas metáforas da cultura da época. Pano novo ainda não tinha sido encolhido com as lavagens. É isso que o Senhor Jesus quer dizer, de modo que o uso de sabão, detergente, escova, ele ia começar a repuxar o pano. Quando o pano novo começasse a esticar, ia causar um estrago na roupa velha. Pano novo seria o evangelho, roupa velha seria o sistema legalista judaico. Então, quando o pano novo começasse a esticar, com o sabão, com o detergente, com a lavagem, com a purificação, ele ia começar a causar um estrago na roupa velha. O novo ia forçar o velho quando fosse lavado. Então Jesus disse que era incompatível, necessário era jogar as coisas velhas fora e deixar Jesus se fazer novo. Quem sabe por isso que ele disse para um grande homem, instrutor da lei, chamado Nicodemo, que necessário era ele nascer de novo. E novo, repito, é novo em todas as áreas. Então, da mesma forma, os odres era feito do couro do animal, da pele do animal, esticado, batida, e com o tempo ele já ali guardando o vinho, ele já tinha sido esticado até o limite, já estava frágil, então não ia suportar um vinho novo, ia estourar, ambos iam se desperdiçar. Então necessário era, como Jesus veio trazer um vinho novo, que era o evangelho, necessário era as pessoas que iam ser depositário desse vinho, ou receptores do evangelho, da palavra de Deus, se comportassem como também um odre novo. Então, isso que Jesus quis falar no resumo dessas palavras, com essas poucas comparações de coisas que eles conheciam no dia a dia. Então nós concluímos, amado, que o crente ele não pode andar com Jesus e na prática do pecado. É impossível viver uma vida santificada, uma vida de santidade, permanecendo com as mesmas atitudes de quando não tinha Jesus, porque novo é novo em tudo. O apóstolo Paulo ele vai dizer no livro de 2 Coríntios, em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, que as coisas velhas já se passaram e que tudo se fez novo. Então, novo é novo em todas as áreas. Paulo fala ali do ministério da reconciliação, e nós sabemos que Jesus ele veio fazer isso. Havia um abismo entre nós e Deus, entre a humanidade e Deus. O profeta Isaías vai dizer que a mão de Deus não está encolhida para que não possa perdoar, abençoar, mas os nossos pecados faz separação entre nós e o nosso Deus. E o Senhor Jesus ele veio para fazer essa ponte, para ligar o homem pecador a Deus, né? Mas agora purificado, santificado pelo sangue do Senhor Jesus e pelo Espírito do Senhor, que é dado pelo Senhor Jesus, que habita no homem, reconciliado com Deus através de Cristo. E a Santa Ceia ele tem esse poder, essa capacidade de nos levar a refletir sobre todas essas situações, ao pecado que levou o nosso Senhor a sofrer ali na cruz por nós, ao nosso pecado,
a refletir sobre a nova opção, nova perspectiva de vida que Ele nos traz a partir desse sacrifício. Então é por isso que o apóstolo ele diz, para que todas as vezes que nós nos reunimos, façamos isso, é necessário que façamos, anunciemos, né? A Santa Ceia tem o poder, a capacidade de evangelizar, de anunciar, de nos fazer compungir, se entristecer por conta do nosso pecado, mas se alegrar por saber que alguém morreu em nosso lugar, mesmo sem que nós mereçamos, mesmo sem que nós tivéssemos nenhum mérito. Paulo vai dizer que se por o justo, pelo bom, talvez alguém se anime, se purifique a morrer, mas pelo mal, não. E o Senhor Jesus morreu por nós, sendo nós ainda maus e pecadores. Então deixo essa mensagem aqui nesta noite de Santa Ceia para a reflexão da igreja e de todos aqueles que ouviram ou que ouvirão essa humilde mensagem, para que por misericórdia e pelo poder do Espírito Santo, Deus possa fazer uma lavagem regeneradora, uma limpeza, uma purificação na vida de cada um de nós, de cada um dos ouvintes, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu sei que pela sua misericórdia a resposta dele é sim. Eu já agradeço aqui e que o Espírito Santo fale mais poderosamente aos vossos corações. Amém? Graças a Deus. Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, aí está a tua palavra, Senhor, que foi mencionada nesta noite, meu Deus, que foi pregada neste culto de Santa Ceia. Pai, a tua igreja acompanhou, Senhor, e pôde degustar deste vinho novo, Senhor, meu Deus, desta roupa nova, dessa vida nova que só a tua vida pode nos proporcionar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz que nós estávamos perdidos e foi achado, nós estávamos mortos e fomos revividos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Eu sei que isso aqui é passageiro, é por isso que o Senhor diz para anunciar na tua palavra até que o Senhor venha buscar a tua igreja, Senhor. Mas um dia nós estaremos com o Senhor, essa que é a nossa grande expectativa, assim como o Senhor disse naquela última Santa Ceia, que esperou com grande expectativa este momento. Nós também esperamos, Senhor, com expectativa o grande dia desse céu se rasgar ou da nossa partida aqui terrena para se juntar com o Senhor na glória. Em nome do Senhor Jesus eu já agradeço, Pai, que quando as pessoas ingerir o pão, ingerir o cálice, venha cumprir tudo aquilo que advém da tua palavra, toda a promessa de reestruturação, de regeneração, de cura, de batismo com o Espírito Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pois depois de orado, Senhor, e apresentado a ti, já não é mais o pão, já não é mais o suco, mas é o sangue e o corpo do Senhor, que foi entregue por nós ali na cruz do Calvário, mas que foi ressuscitado ao terceiro dia. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. Graças a Deus.